Elas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Olá, estamos começando mais uma edição do Entre Elas. Seja muito bem-vindo ao programa de entrevistas com mulheres de Umuarama e de toda a região, além de reportagens sobre projetos sociais e de comportamento. Desde já, agradeço a sua companhia e a sua audiência. E hoje no programa nós vamos falar sobre agressividade na infância, um tema bem pertinente que muitos pais e educadores não sabem lidar. E ainda uma reportagem sobre a missão eucarística Voz dos Pobres. E uma empreendedora de Umuarama vai falar sobre a sua rotina de trabalho e do empoderamento após estar em uma empresa conhecida mundialmente. Tudo isso no programa Entre Elas, que está começando agora. E de repente aquela criança encantadora se transforma em alguém agressivo que os pais não reconhecem mais. Começam aí com comportamentos inadequados. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Patrícia Fabi. Patrícia, muito obrigada, seja bem-vinda ao programa Entre Elas. Explica então um pouquinho pra gente esse momento, nessa fase dessa criança com comportamento agressivo. Quais são as características? Olá, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Vamos ver se eu colaboro de alguma forma. Então, uma característica da fase, muito bem, é assim mesmo. Qual fase? Por volta de 1 ano e meio de idade, até os seus 3 anos de idade, isso vai acontecer. O que acontece? As características, como você disse. A criança que morde, a criança que empurra, a criança que pega o brinquedo de volta, às vezes isso confundido, ele não sabe se comunicar, viver socialmente ali. Não, nesse período, eu falo 1 ano e meio, Thalita, mas às vezes antes já apresenta, tá? Ainda mais as crianças que estão evoluindo tão rápido hoje em dia. Então 1 ano e meio pode acontecer antes, 3 anos pode ir um pouco além. Então as características são essas, o empurrar, o puxar o cabelo, morder, o soco, sabe a mãozinha que vem para bater até na mãe e no pai? Isso seria com os pais, com as pessoas próximas mesmo dessa criança. Com certeza, e principalmente vai acontecer muito mais com pessoas estranhas, vamos dizer assim, do que com as pessoas do convívio contínuo, por causa da insegurança que gera. Daí vai longe a conversa, mas as características são essas, né? As apresentações, como que essa agressão se apresenta, é dessa maneira, é a mordida, é o empurrão, é o soco, é o jogar o brinquedo. Muitas vezes eles não miram, tá? Não miram o brinquedo em alguém, ele só joga. Então essas são as principais características. Isso passa de uma birra, daquela criança que está fazendo uma birra, é mesmo uma agressividade? Sim, vamos diferenciar então. A birra, ela acontece de que maneira? Eles começam a sapatear, né? 2 aninhos de idade. Então esse seria um outro tema, um outro assunto. É fácil diferenciar aí, exatamente porque é claro a agressão física. E a televisão, o computador, o celular, eles também, o que essa criança está consumindo também colabora para essa agressividade, tonifica isso tudo? Ótima, adorei essa pergunta, de verdade, porque hoje é muito natural a gente colocar a criança ali para assistir o desenho, eles já mexem sozinho nessa idade, já troca sozinho no celular ali o vídeo, né? Fica o dia inteiro no vídeo. O que a televisão, a internet prejudica? A ansiedade vai aumentar nessa criança, porque ela está o tempo inteiro só fazendo isso. Então não tem uma ocupação funcional. Estando mais ansioso, mais irritado. Estando mais irritado, mais agressivo. Então nós precisamos dosar, precisa cuidar o que você oferece para essa criança, porque sem perceber e sem querer, os principais cuidadores, quando eu digo principal cuidador, é pai, mãe, a avó que cuida enquanto o pai trabalha, a escola, sem perceber, a gente intensifica a agressividade da criança sim. Daí ela, ela deixa de ser só uma fase, vai adiante, além do que deve ir. E é normal em grande parte das crianças desenvolver essa agressividade nessa faixa etária? Nessa faixa etária é normal. Não podemos confundir o normal com tudo bem. Não, é normal, isso precisa ser corrigido. É legal pensar no normal para não pensar que o seu filho tem um transtorno psíquico, para não pensar que o seu filho precisa de medicamento.
muitas vezes erramos achando que ele é hiperativo, muito bravo, precisa medicar. Não vamos confundir, não somos nós que temos capacidade de diagnosticar, nem eu psicóloga, né, de medicar. Então, é normal sim, mas precisa ser corrigido, porque depois de 3 anos e meio, 4 anos, deixa de ser normal. E daí, se eu não corrigir lá quando começou a aparecer, muito mais difícil corrigir agora, muito mais complicado. Patrícia, como colocar então esses limites? Como que os pais devem proceder? Tome posse dessa paternidade, essa maternidade, né? Porque muitos se perdem aí, a gente não sabe educar. Primeiro filho, ou se é o segundo é diferente, mas tomar posse e ter consciência, você deve, pode impor esse limite. Como impor esse limite? Principalmente quanto mais imediato na ocorrência. Então, vou colocar no exemplo para tentar clarear, né? Essa criança acabou de morder alguém, vai lá na criança, abaixa-se a altura da criança, essa é uma orientação que todos os psicólogos normalmente dão, porque o abaixar, para você ficar em uma relação de igual para igual, não assusta ele, então. E daí falar da maneira mais harmoniosa, porque daí ele escuta, tá? É igual quando um adulto discute com outro, a gente não retém quando está discutindo. Então, se você ficou muito nervoso, você que vai educar e corrigir, aguarde o seu nervoso passar e num outro momento você vai, mas o mais breve possível, e conversa com essa criança, o que não pode, o que pode. É um momento muito importante para definir princípios para essa criança. E um meio muito mais funcional que, pelo nosso tempo e a amplitude do assunto, eu diria, tira dessa criança o que é prazeroso. Isso costuma funcionar na questão de limite. Eu vou bater? Não, se você bate, você vai estar incentivando a agressividade. A agressão gera agressão. Então, algo que funciona muito é tirar o que é prazeroso. Não é colocar algo que é negativo. Então, eu coloco um castigo. É funcional. O cantinho do pensamento também pode ajudar. Ele, então, gosta muito de assistir, essa criança gosta muito de mexer no celular, tira o celular e fala isso para ele. Você mordeu, a mãe e o pai não gostam desse comportamento, isso é feio, você maltrata os amigos. Vou conversar assim com uma criança? Sim, ele precisa o mais cedo possível perceber que há diferença. A hora que você ama, a fala é mais doce, a hora que você corrige, a fala é mais firme. Mesmo que gera uma certa frustração nessa criança, esse é o momento da criança começar a se frustrar e ver a realidade como que ela funciona? Por favor, frustrem os seus filhos. Precisamos frustrar essa criança. Até 7 anos de idade, ele vai formar a personalidade dele. Então, se até 7 anos de idade tudo foi rosas e flores, tudo lindo, depois dos 7 anos de idade, a vida vai começar a apresentar frustrações. E daí é uma criança muito frágil, um adolescente muito frágil, que daí, um término de namoro, quebra e joga essa pessoa para o chão, porque quando tinha que viver frustração, não viveu. E para essa agressividade, existe algum tipo de escala? Uma agressividade mais intensa? Alguma coisa nesse sentido? A escala vai aumentando se não corrigir, assim eu poderia colocar. Então, se essa criança morde, puxa o cabelo, tá todo mundo achando lindinho, porque a gente reforça, né? Acha lindinho, acha que, olha que personalidade forte. Ai, meu Deus. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, quanto mais você demora para corrigir, mais ele vai intensificar essa agressão gradativamente. Então, ele começa mordendo, aí ele morde, puxa o cabelo, ele morde, puxa o cabelo, empurra, ele morde, puxa o cabelo e arremessa, ele morde, puxa o cabelo, arremessa e berra, grita, junta com a birra, tá? Às vezes toma uma proporção que... Sem tamanho. Então, quanto mais cedo você começar a corrigir, não vai chegar a esse ponto. Quanto mais você demora, daqui a pouco a coisa está sem controle mesmo. E se passou de 4 anos, daí já não está normal, vamos lembrar disso. Tá certo. Patrícia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista. Muito obrigada. Espero ter servido para algo e sempre que precisar pode contar comigo, tá? Obrigada. E a seguir, uma empreendedora de Umuarama fala da sua rotina de trabalho. É depois do intervalo, não saia daí.